Senhor, dia 1º de fevereiro de 2019. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico, e o produtor Jorge Pessando, jornalista, e toda a equipe da UniTV. Fala, Inácio Boca de Trombone! Bom dia, boa tarde, boa noite. Pulando a Cerca é cultura, pulando a cerca é música, pulando a cerca também é informação daquilo que aconteceu, mas de alguma maneira foi omitido. Então, Daniel, vamos pular a cerca, tentar descobrir, vamos, a exemplo do slogan do programa, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca, então vamos pular a cerca atrás dessas informações que nos foram omitidas durante muitos anos. Obrigado, nosso Boca Trombone. Olha só, o nosso convidado hoje é o violinista da Orquestra Sinfônica Nacional que pertence à UF, o grande João Marcelo. Vem pular a cerca, João Marcelo! Pulou. Pulando a cerca aqui. Isso. Olha só. João Marcelo. Fez xixi? Fez xixi? Sim, claro. Ah, bom. Para pular a cerca... Faz parte da vida. Para pular a cerca tem que fazer xixi. Olha só. Então, o João Marcelo é o violonista da Orquestra Sinfônica Nacional, da UF. Qual é a tua idade? Bom, eu sou de 74, então matematicamente são 44 anos. Então, né? Ele é garoto, tenho 95, no Araço, 96, é garoto. Olha só, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, né? Ah, que bom. Em que lugar? O bairro, meu amigo, eu era muito pequeno e não me lembro. Não sei. Mas como é que foi a tua infância no bairro desconhecido no Rio? Olha, como o meu pai era músico, né, e foi inclusive líder de naipe dos contrabaixos da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, ele sempre trouxe para casa, né, uma convivência com a música, com estilos e com gravações muito intensas. Então, a minha infância foi sempre vivendo cercado de novas interpretações, novas visões. Minha mãe, apaixonada por literatura, sempre trouxe muitos livros para casa também. Então, foi uma infância que eu posso dizer bastante prolífera nesse sentido. E como é que foi a tua adolescência? Olha, sinceramente, foi uma adolescência difícil exatamente pelos estudos, porque desde 12, 13 anos que eu comecei a estudar música, tive aulas de contrabaixo com o falecido professor Rudolf Krupa, da antiga Tchecoslováquia, não é? que foi contrabaixista também da OSN, se aposentou em 95, então depois passei para o violino, então foi na verdade uma adolescência de muitos estudos. Olha só, então a tua adolescência foi de estudar. Aí eu vou perguntar a você se o violino entrou em você ou você entrou no violino. Olha, isso é uma questão metafísica. A gente pode trazer Nietzsche, pode trazer Heidegger, pode trazer Russell, mas eu acho que o que você quer saber é mais cotidiano. Eu acredito que eu tenha entrado, porque eu descobri aquilo, me aficionei, tive professores e me dediquei, tanto que entrei na Orquestra Sinfônica Nacional aos 18 anos. Mas como é que foi o processo da entrada do violino na tua pessoa? Olha, eram muitas gravações interessantes que eu tive acesso, sabe, ouvi,
Nathan Milstein, Heifetz, David Oistrakh, Shlomo Mintz, uma série de artistas, e não só do violino, Rostropovich, Pierre Fournier, Gregor Piatigorsky do violoncelo, Wanda Landowska no cravo, Arthur Rubinstein no piano, era muita coisa, e isso me aproximou da música, em especial do violino, que pela região onde ele se encontra, ele tem uma, digamos, maior facilidade dentro das cordas de ser percebido, ou seja, ele tem menos inércia para se vencer, para chegar a quem ouve. Olha só, teoricamente. O Juan Marcelo, olha só, interessante, a gente convidou para o Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. É um pequeno programa, uma grande bandeira. Convidamos um violinista. Mas cadê o violino? Olha só, o violino, ele toca na Orquestra Sinfônica da UF, Nacional. Mas ele tem outra visão da música, da literatura e da arte totalmente diferente, além do violino. Aí eu vou perguntar a você, você tem pós-doutorado, doutorado, mestrado, pós-doutorado. E isso é uma coisa até muito difícil com um artista, com música, violino. Então, fala mais do teu pós-doutorado, o caminho que você conseguiu fazer com o estudo, claro, a partir do violino e antes do violino. Fala, né? Bem, acontece o seguinte, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo poeta Cruz de Souza, que foi o inaugurador do simbolismo no Brasil. Não é? A gente sabe que o simbolismo surgiu na França, lá em 1857, com as Flores do Mal de Charles Baudelaire. Os grandes simbolistas foram franceses no século XIX, né? Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Então eu notei, desde muito tempo, não recentemente, notei uma interconexão profunda, não é, entre o simbolismo, que muitos consideram, né, a entrada do modernismo no caso das letras, né? Hugo Friedrich tem uma obra que fala sobre a lírica do século XIX, e ele põe Baudelaire como o primeiro autor moderno, não é? Então, trazendo isso para o Brasil, eu sempre senti em Cruz de Souza, além de uma potência muito grande na escrita, mas essa faculdade de ter sido o inaugurador da poesia moderna aqui. E isso se transferiu no aspecto musical a partir do momento em que a gente vê, por exemplo, aquilo que os musicólogos consideram como a inauguração da música moderna, a partir de Debussy, quando ele estreia em 22 de novembro de 1894, o Prelúdio La Pièce Mise en Faune. Debussy escreveu essa obra baseado num poema homônimo de Stéphane Mallarmé, que foi um dos maiores simbolistas do século XIX. Não é? Mais tarde, Debussy vai escrever Palha e Melisande, que é também sobre a obra de Maeterlinck, que é poeta simbolista também. Então, o simbolismo nas letras surgiu junto com o modernismo na música. Então, essa interconexão me fez pesquisar a esse respeito justamente no final do século XIX para a entrada do século XX, e ver como que essas transformações ocorreram, não só no campo das letras e da literatura, mas sobretudo no campo das artes e das ciências também. A gente vê conflitos novos que vão surgindo justamente com a chegada do modernismo e as transformações na música. Não é? A gente vê os primeiros artigos sobre histeria publicados por Freud em 1893, por acaso o mesmo ano em que Cruz de Souza publica Missal e Broquéis, inaugura o simbolismo no Brasil. Não é? A gente vai ver a fundação oficial da psicanálise com Freud em 1900, né, com a interpretação dos sonhos. Né? Ele se inspirava também no aspecto da intuição lá pela parte filosófica de Henry Bergson, né, com dados imediatos da consciência, 1889, e a gente vê uma transformação muito grande na
na sociedade nesse final do século XIX para a entrada do século XX. Isso repercute na música profundamente. A gente tem uma transformação imensa quando chega Debussy, quando Ravel diz, nossa, pela primeira vez na vida eu ouvi realmente música, referindo-se a Debussy. A gente vê Stravinsky com inovações, Pássaro de Fogo, Petrushka, e a partir daí a gente vai ver um ressurgimento muito grande, inclusive no Brasil também, com Villa-Lobos, que já se apresentou lá na semana de 1922 da arte moderna. Vamos ver Camargo Guarnieri, Guerra Peixe, uma série de inovações na música, transformações muito grandes que rompiam lá com o modernismo do século XIX, que a gente vai ter Fauré, César Franck, Tchaikovsky, Brahms, não é? Até o nosso próprio Carlos Gomes, né, que é um grande nome nosso e que pertence ao século XIX. Então, essas transformações elas foram tão interessantes para mim que eu vi o tempo todo uma interconexão entre poesia e música. Particularmente na minha dissertação de mestrado na UF, eu falo de vários aspectos em que a música aparece na poesia simbolista, não só pela junção de sonoridades semelhantes, né, mas pelas aliterações, assonâncias, etc., que Verlaine desenvolveu de uma maneira, Stéphane Mallarmé desenvolveu de outra, não é? Tanto que tem uma anedota em que Debussy, né, chega para Mallarmé e diz assim, olha, eu escrevi o meu prelúdio La Presse Ami d'Enfone musicando uma obra sua. E Mallarmé olha e diz assim, ué, eu achei que eu já havia colocado música, né? Quer dizer, é poesia que ele havia escrito, porque ele lida com os silêncios, não é, com as coisas da memória e etc. E quando a gente pensa em arte, a gente vê que ao ouvir uma música, fica uma recordação, fica uma sensação. Analogicamente, seria como você fazer uma viagem em que você não comprou nada, não se queimou, não aconteceu nada do sol, etc. Então você guarda só as recordações. Se você esquecer as recordações, é como se você não tivesse viajado. Então as recordações são fundamentais. Então quando a gente lê a recordação sinestésica, as sensações que a gente tem são muito semelhantes em termos de teoria de arte às sensações daquilo que a gente ouve de uma pintura. A gente guarda essas sensações. Quantas vezes a gente acorda assim e cantarola músicas, Daniel, que a gente não ouve há anos, né? Porque a gente está numa frequência, digamos, vibratória, individual, de energia psíquica, que está similar àquele poema ou aquela obra, etc. Então, essa junção, essa conexão entre as artes me despertou muito interesse, até chegar a um doutorado em que eu não tratei do Cruz de Souza. Eu parti do pressuposto de que ele era tão importante, tão influente, que eu estudei os leitores dele, aqueles que escreveram obras, jornalistas, acadêmicos, de mestrado, de doutorado, etc., críticos do século XIX, comparei-os todos por teorias de filosofia, de sociologia, e trouxe Michel Foucault, Derrida, George Simmel, Freud, e etc. E só pude ter, de fato, mais autonomia para mostrar a influência do poeta negro sem miscigenação Cruz de Souza, porque ele foi descendente de africanos. Ele nasceu em 1861 em Florianópolis, morreu em 1898 aos 36 anos. Então, assim, essa parte de expressividade e tudo, eu só podia mostrar a influência direta já com uma autonomia no pós-doc, que aí foi com o professor Dr. Godofredo de Oliveira Neto, que na UFRJ eu pude mostrar. Está aqui até o artigo meu de 112 páginas, não é? Que fala, cujo título, né, artigo de pesquisa de pós-doutorado, Cruz de Souza, a relevância da apropriação de seus recursos simbolistas por Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos e Mário de Andrade. Mário de Andrade se influenciou demais com Cruz de Souza, mas não só ele, Cecília Meireles também, que escreveu a tese do Espírito Vitorioso de 1929, né, para concorrer à cátedra de professora, que ela perdeu por décimos, não é? E não republicou essa obra. Eu tive que ir até ela no Instituto de Educação. Então, assim,
eu tentei mostrar no pós-doc as influências verso a verso. Eu li a poesia completa de vários autores para mostrar onde que eles pensaram ideias similares a Cruz de Souza e de que maneira a influência foi real. Cruz de Souza só não é mais famoso por ter sido um homem negro sem miscigenação que viveu no século XIX. E se hoje nós temos problemas com preconceito, avalie na época da escravatura e pós-escravatura, embora ele nunca tenha sido escravo, a despeito de Wellington pensar de outra maneira. Parecido com o Lima Barreto. Olha só, já que nós estamos numa TV universitária, você está trazendo um tema alta relevante. Na verdade, no ensino médio, primário, o simbolismo, segunda categoria, esqueceu. Eu vou pedir para você o que é o simbolismo e o que é o modernismo. Olha, Por que o nome simbolismo? Por que não modernismo? Porque na realidade há um estudo importantíssimo de Massoud Moisés que trata especificamente sobre o simbolismo, e ele diz que na verdade sempre houve simbolismo, mas nunca de uma maneira programática e sistemática como começou a ocorrer a partir do século XIX com esses nomes franceses que eu te disse. E eles se utilizam exatamente da força, da potência e da projeção dos símbolos, porque tudo, quando se combina, transforma-se em possibilidade simbólica. Quer dizer, eu falo de um âmbito que está bastante afastado da questão do realismo, né, do realismo e do naturalismo do século XIX, que se pretendia uma representação, entre aspas, fotográfica da realidade, que se mostra hoje, claro, ineficiente, porque até mesmo numa foto você vai ter várias perspectivas. Se eu tirar uma foto aqui, eu tenho uma perspectiva, se eu tirar dali, tenho outra. Então, simbolismo exatamente pela força do símbolo. Quando você lê alguma coisa em Cruz de Souza, você começa, e eu tratei disso na minha tese de doutorado, você começa a ter ideias suas sobre o que pode significar aquilo, de que maneira aquilo pode fazer sentido dentro de você. Isso influenciou demais o modernismo. O que os modernistas pretenderam, principalmente já a partir do século XX, foi, sobretudo com Mário de Andrade, particularmente, mas Oswaldo de Andrade também, e outros, né, Menotti Del Picchia e uma série de nomes, foi resgatar aquilo que eles consideravam como brasilidade, né? Que são características muito típicas do nosso povo, como resultado das miscigenações, da miscigenação africana forçada e outras, etc., que nós tivemos, e eles procuraram ressaltar isso muito, não é? De uma forma muito marcante. Existe uma discussão de que a verdadeira inauguração definitiva, digamos, do modernismo se deu em 1928 com Macunaíma de Mário de Andrade, que aí é quando ele traz toda essa questão de cultura e de miscigenação nossa, projetando a figura do negro, etc. Tem várias discussões sobre isso, porque no século XIX, a figura do índio, por exemplo, era muito romantizada. Embora eu seja apaixonado por José de Alencar, expoente do romantismo no Brasil, mas era uma questão muito edulcorada, entende? Muito romantizada. Aí no século XX, o modernismo trouxe isso na literatura para um campo mais objetivo, embora haja uma discussão bastante grande sobre até que ponto que os modernistas da Semana de 22 e aqueles que se envolveram posteriormente eram representantes também de uma burguesia, porque aquele movimento de 1922 ele custou uma verdadeira fortuna e que não foi possível sem a participação, não é, de vários nomes, de alguns mecenas, etc. Então, assim, o que o modernismo pretendeu nesse sentido foi trazer um aspecto muito forte de brasilidade. Quando eu falo na influência do simbolismo, é que ele fez
essa transformação e esse ressurgimento da brasilidade a partir de elementos simbólicos, cujos elementos simbólicos tinham sido fundados, essa noção simbólica de multireferencialidade tinha surgido com Cruz de Souza no Brasil. Embora na França tenha surgido antes, e os nossos autores modernistas tenham lido os franceses, obviamente, porque eles eram poliglotas, praticamente todos eles, né? Cruz de Souza, assim, negro sem miscigenação, falava e dominava o inglês e o francês com 15, 16 anos, o que é uma coisa extraordinária em termos de Brasil, e as pessoas desconhecem isso, não é? Eu quis trazer isso sobre o aspecto de relevância cultural e não centrado no aspecto étnico-racial, embora não tenha descartado esse aspecto. Então, quando Mário de Andrade traz as teorias de literatura dele, né, e de poesia no livro A Escrava que Não É Isaura, que não é um romance, mas tipo um tratado sobre teoria da poesia, em que ele fala de polifonia poética, isso tudo eu demonstrei no artigo de pós-doc, que é influência direta, absurda das obras de Cruz de Souza, não é? Que era simbolista no final do século XIX, não é? E que, assim, teve uma produção meteórica, porque de 1893 a 1898, quando ele trouxe essas obras aqui, é um período muito curto, não é? E Cruz de Souza sobreviveu, a despeito dessa parte de preconceito e tudo, pelas amizades que ele teve, que ergueram muito a obra dele. Amigos publicaram, digamos que mais de 60% ou 70% da obra dele depois da morte dele. O maior amigo dele, que foi Nestor Vitor, era um homem branco. Entenda, e Nestor Vitor batalhou, assim, uma das maiores amizades das nossas histórias de letras foi a amizade de Nestor Vitor, porque ele publicou, assim, apostolicamente até a morte dele em 1932, e a gente vê isso de uma maneira muito pronunciada, a influência enorme de Cruz de Souza, diretamente colocada pelos críticos, que eu trouxe na minha tese de doutorado. Não é uma ideia minha, é uma ideia que eu defendi com base em Murilo Mendes, em Cecília Meirelles, em Raul de Leone. Você vai ter isso em Gilca Machado, vai ter isso em Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, das bocas unidas fez-se a espuma, das mãos espalmadas fez-se o espanto. Soneto da separação do Vinícius de Moraes, escrito em 1938. O que é isso? Bruma, espuma, pranto. O que é isso? Aliteração. Isso é simbolismo. Analisado teoricamente, é simbolismo. É uma fase, assim, que muitos autores negligenciam e estudam o modernismo a partir dessa vertente policultural, não é? De miscigenação e etc., trazida pelos modernistas, mas esquecem que o veículo era simbolista. Quando a gente vê Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald Andrade, a gente vê um monte de situações que são, caramba, construções simbólicas. O tempo inteiro a gente vê influências do Cruz de Souza que não eram reveladas. E uma prova cabal, Daniel, que eu tenho, é que eu tive acesso a um estudo que mostra quando Mário de Andrade compra a obra completa de Cruz de Souza em poesia, publicada em 1923 por Nestor Vitor, e ele anota elogios incríveis a Cruz de Souza de próprio punho. Diz que é o precursor do surrealismo, do dadaísmo, fala coisas incríveis sobre Cruz de Souza. Ele, que tinha viajado em 1917 para conhecer Alfonso de Guimarães, que era talvez o maior poeta simbolista vivo. Alfonso de Guimarães era fã incondicional de Cruz de Souza, viajou em 1895 só ao Rio de Janeiro só para conhecer Cruz de Souza. Ele era de Minas, não é? E ele só se atreveu a publicar alguma coisa depois da morte de Cruz de Souza, embora ele já estivesse escrevendo desde muito antes. Então esse interesse pelo Mário de Andrade, esse depoimento de próprio punho, né, na obra do Cruz de Souza, no livro, eu tenho a edição de 1923, não a que o Mário de Andrade, porque isso deve estar em museus, mas eu tenho essa edição, e ele escreveu assim de próprio punho elogios. Agora pergunta se o Mário de Andrade escreveu uma linha sobre Cruz de Souza. Nenhuma. Machado de Assis, nenhuma. Para não dar projeção. Eu queria exatamente perguntar
quando o Coisa de Souza estava vivo, não teve grande repercussão. O Machado de Assis era o dono do pedaço. Por quê? É ciúme? É racismo? Olha, O Machado de Assis também era mulato. mas veja bem, havia naquela época os melhores estudiosos, ou mais, melhor dizendo, os mais contemporâneos estudiosos, dizem que havia uma perseguição, não é? Particularmente entre pardos e negros, ou pardos e pretos, como diz o IBGE, entre os de tez, o de pele mais escura em relação aos de tez mais claras, né? Ou vice-versa. Tanto que Cruz de Souza era perseguido por um pardo que tinha pele mais clara que ele, mas também hoje nós consideraríamos como negro. Então essa questão era muito forte. Nós vemos relatos em que até mesmo homens negros tinham escravos, padres tinham escravos, e até escravos também conseguiam valores para comprar escravos, por mais incrível que possa parecer. Então Cruz de Souza sofreu um preconceito assim, que nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu procuro esboçar, mas não exaurir, porque deve ter sido uma coisa realmente muito forte, inacreditável, porque a gente vê, por exemplo, que os principais autores evitavam mencionar qualquer coisa sobre Cruz de Souza, porque falar sobre ele seria, digamos, dar visibilidade, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Acaba despertando a visibilidade. Por isso Machado não comentou nada, e ele tinha uma força muito grande, porque o grande publicador da Garnier era o Machado de Assis, o José Veríssimo, que era crítico literário, que fez críticas pejorativas e ofensivas à Cruz de Souza e sua origem africana. Então a gente vê isso muito forte. A fundação da biblioteca na Academia Brasileira de Letras, no final de 1896, entrada em 1897, Cruz de Souza nem sequer foi cogitado, e ele já tinha obras publicadas e já era conhecido no Brasil inteiro. Por isso eu te disse que Alfonso de Guimarães veio de Minas para cá. Só que havia uma preocupação, não é? E um certo ciúme muito grande, então ninguém comentava nada sobre isso. Havia, assim, muita pesquisa, mas ninguém comentava. A gente não encontra registros, né? A gente encontra amigos de Machado de Assis, como Magalhães de Azeredo, ofendendo Cruz de Souza pela imprensa e etc., com charges, mas a gente não vê Machado de Assis dizer nada. Olavo Bilac fez só uma declaração, digamos, politicamente correta no falecimento de Cruz de Souza, não é? Exaltando alguma coisa, mas muito pouca, que não tem significado. Euclides não. Outro poeta também fez algumas considerações, mas foi uma coisa muito discreta. Olha só, Ozan, a sociedade brasileira usava a eugenia para branquear a sociedade. Então, isso era profundamente difundido no século XIX, a partir das teorias italianas, lá de Lombroso e Ferri, que foram os fundadores da criminologia moderna. O Conde de Gobineau trouxe isso para o Brasil, a gente vê isso muito difundido, e sobretudo a gente vê isso num trabalho, em vários trabalhos, aliás, de Nina Rodrigues, que ficou bastante famoso, brasileiro. Ele defendia um código penal somente para negros, outro código penal somente para brancos. Sim. E assim, é tão impressionante hoje a gente olhar para isso, porque a gente vê elogios, né, a metodologia dele, não as conclusões, mas a metodologia, feitos por Gilberto Freire, até por Mário de Andrade também, não é? A gente vê isso de uma maneira assustadora. E o que Nina Rodrigues fez? Pesquisou todas as etnias que havia africanas aqui, catalogou e chegou à conclusão, abre aspas, absurda, de que o negro deveria ser protegido, não é? Porque ele era inferior. Ou seja, isso era essa eugenia, ela era muito forte entre os teóricos aqui. Depois ela foi desmentida e etc. Olha, mais ou menos, na Copa do Mundo de 1950, aqui no Maracanã,
O Brasil perdeu para o Uruguai por causa os negros não tinham responsabilidade para ganhar a Copa do Mundo. E colocou tudo isso na negritude aqui no Brasil. E continuou até hoje. Mas vamos voltar. E a gente teve isso até antes, quando Hitler se retirou de uma Olimpíada, porque Jesse Owens venceu e era negro. Né? Olha só, você está falando sobre a importância Cruz de Souza. Olha só, então nós queríamos que você declamasse com calma uma poesia homenagem de Cruz de Souza. Olha, talvez a mais famosa dele seja uma que é considerada como uma das últimas que ele escreveu, já cuspindo sangue no final da tuberculose, e etc., que se chama Sorriso Interior. Então, não é? Com calma, devagar. Eu vou recitar e depois eu vou fazer uma brevezinha análise para não me estender, e etc. Ele diz assim, abre aspas para Cruz de Souza. Sorriso Interior. Sorriso Interior. Ele diz assim: o ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, leva consigo este brasão augusto, da grande fé, do grande amor, da grande fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsias e sem custo, fica sereno num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe esta glória frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio, o ser que é ser. E eu... Gisele. Não, é porque essas coisas me trazem uma emoção muito grande. É porque são obras assim que a gente já esmiuçou, assim, entre lágrimas, e aquilo uma vez eu recitei o mais importante poema dele, Emparedado, levou 1h30, eu chorava e tudo. Quando eu falei com o meu supervisor de pós-doutorado, o professor Godofredo, ele disse que também fazia a mesma coisa, não é? Então a gente tem um significado muito importante, que eu levei como missão de vida, sabe? Eu achei que era uma coisa que eu precisava fazer. E eu senti que naquele momento era o que eu tinha que fazer. Então, assim, é difícil um pouco, sabe? Você falou que ia fazer um pequeno comentário. Quando ele fala o ser que é ser, é uma expressão tão simbólica, porque significa ao mesmo tempo o homem, que não recua, o soldado que é soldado e que nunca cai, a mulher que é mulher e que nunca foge dos compromissos que ela assumiu, o médico que é médico e que nunca deixa de cumprir os mandamentos da sua profissão. Na verdade, significa um monte de coisas que vai variar de acordo com a concepção de cada um. Quando ele fala, o ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, eu te pergunto, existe guerra imortal? Em toda guerra alguém morre, a guerra acaba também. Que guerra imortal é essa? Não é? É a guerra da pessoa consigo mesma. Exatamente, é a guerra do ser humano consigo mesmo, é a guerra que ele batalha, nas guerras imortais entra sem susto, leva consigo esse brasão augusto, do nobre amor, da grande fé, ou seja, esse brasão augusto é um símbolo, claro, um símbolo brasileiro, não é? Que tem até hinos, etc., mas que significa, ao mesmo tempo, honradez, decência. Quando ele fala lá na frente, os abismos carnais da triste argila, não é? Aí vem o homem foi formado da argila, aquelas passagens bíblicas, do pó veio e ao pó voltará. Então, ele traz essas coisas todas para a imaginação de quem leia. O que eu procurei defender na minha tese foi que existe uma maneira pessoal de ler Cruz de Souza que pode ser atualizada sempre, que é a maneira simbólica. Cada um tem o seu conteúdo individual e vai emprestar significados especiais aos significantes que lê.
E aí eu procurei trazer teorias da estética da recepção, de Paul Zumthor, de Roland Barthes, né, que tratam muito do aspecto do leitor, como que ele vê isso. E essas teorias todas mostram que o leitor constrói a sua visão, não é? A sua interpretação. Isso acontece na música também. A música às vezes faz sentido para uma pessoa e não faz sentido para outra. De alguma maneira, neurologicamente, de alguma maneira, historicamente, psiquicamente, aquilo tem um significado para uma pessoa, toca numa corda íntima que na outra não. Não é? E a culpa não é da música, né? É cada um que faz a sua releitura, né? A sua reaudição. Não é? Então, quando ele fala abismos carnais, é justamente aquela coisa da pessoa se entregar, não é, ao hedonismo completo, né? Viver do esgotamento das expressões sensoriais, não é? Da comida, do sexo, dinheiro, tudo. Esse excesso e tudo é exatamente o que ele fala. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsias e sem custo. Aí vem uma noção de perdão cristão, por exemplo, que não está ali escrito, mas que a gente pode interpretar também, que é o fato de você jamais perdoar, exatamente como diz Mahatma Gandhi, não é? Numa situação em que ele indagado, como você fez para perdoar os seus ofensores? Ele falou, nunca perdoei ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu, não é? Ou seja, aquela noção de não perdoar por você nunca ter sido ofendido, não é? Hoje eu me sinto assim, de certa maneira. Eu não perdoo ninguém, porque para isso eu precisaria ter condenado primeiro, uma condição sine qua non, não é? Eu não posso perdoar ninguém sem ter condenado antes. Como eu não condeno, eu não preciso do perdão, não é? E aí vem toda uma história lá de Moisés, né, dos mandamentos, da lei de Talião, não é? Vem toda uma história, e isso aí aparece num verso de Cruz de Souza deste tamanho, assim, que de repente a gente relê aquilo, né? Quando ele fala, os abismos carnais da triste argila, vem sem ânsia, sem custo, fica sereno num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila, ou seja, tanto faz o que acontece em volta. A minha integridade não pode se corromper em função daquilo que os outros dizem, fazem, professam, pensam ou defendem. Então, o Juan Marcelo, você toca um violino acima do violino. Toca violino. Isso é muita responsabilidade. Não, isso você pulando a cerca. Pulou a cerca na música com violino, pulou a cerca com a literatura. O simbolismo, pelo que entendi você falando, agora tem uma importância fundamental. Tem que o canal universitário é exatamente isso, abrir o universo. No universitário é o universo. O simbolismo eu entendi como inconsciente, uma leitura inconsciente. O consciente é a terra da lei, o inconsciente é a terra sem lei. Então, exatamente isso que os teóricos do simbolismo, né? Ana Balakian, por exemplo, não é? Que é turca, ela tem um livro muito famoso sobre o simbolismo, que engraçado, ela dedica um espaço para Cruz de Souza e bota, inclusive, numa das páginas, uma fotografia do facsímile da primeira edição, e dá um destaque enorme a Cruz de Souza, né, o Masud Moisés, como eu te falei, na obra dele, e outros autores, também como Alfredo Bose, etc. Eles falam muito dessa questão do inconsciente, porque os simbolistas tinham essa noção de trabalhar com o inconsciente, de criar expressões que não eram fechadas, não é? Isso vem, como eu te falei, dos dados imediatos da consciência, lá do Henry Bergson, um aspecto filosófico, e Freud vem trazendo isso muito. E exatamente por isso que Freud é um autor tão importante, assim como Jung também, para o desenvolvimento da linguagem, porque a metodologia, não é, terapêutica desenvolvida por Freud, ela tem muito a ver com essa questão do paciente colocar em palavras. Então é preciso trazer, não é, digamos, grosso modo, claro, do inconsciente
para o verbo, para falar. Então, toda essa transposição... E repetir, não é? repetir. Exatamente. A gente vai passar por estudos também que tem relação com a linguística, né? O é considerado o pai da linguística, Ferdinand de Saussure, que ele falava que, na verdade, a parte escrita é apenas uma imitação da foné, que é a parte falada, não é? Então, assim, essa coisa da linguagem, esses autores da psicanálise, etc., também Lacan, também outros, eles foram importantíssimos porque deram uma visibilidade assim para a parte da linguagem importantíssima. Aí a gente vai ver os romances, não é, entrando com toda a força no século XX no campo psicológico. A gente vai ver aquela escrita intimista, inconsciente de Virginia Woolf. A gente vai ver isso em Graciliano Ramos. A reinvenção de uma linguagem em Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Vai ver isso no cinema também. Exatamente, exatamente. O cinema mudo, quando surgiu, se aproveitou muito de conteúdos simbólicos, não é? Charles Chaplin, não é uma curiosidade é que Charles Chaplin, ele anonimamente concorreu a um concurso para sósias de Carlitos, né? Que foi o mais importante e famoso personagem dele, e ele tirou em terceiro lugar. Não é? Ele próprio, né? Como se você concorresse a um sósia do Dr. Daniel e tirasse em terceiro lugar. É uma coisa louca. Mas assim, tinha muito esse lado simbólico, né? Aquela fisionomia que se assemelhava ao Hitler, né? Grande ditador. No cinema isso foi surgindo com muita força. E hoje a gente vê uma arte bastante completa no cinema, porque entram muito em conexão, não é? A parte da fotografia, a parte da música, né? A trilha sonora, quando não é prévia, ela é escrita o tempo todo, né? John Williams e tantos outros, Alan Silvestre, os mais recentes. Morricone também. Morricone famoso, né? O cinema Paradiso, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente vê uma conexão muito grande, não é? Do significado da trilha sonora com o enredo, com as falas, com a fotografia, com uma série de questões. A gente tem uma arte bastante completa no cinema hoje. O João, Sem falar em Fellini, Martin Scorsese, etc. Infelizmente, o programa tem 45 minutos, um tempo de futebol. Eu falei um pouco rápido. Não dedica 15 minutos, 5 horas. Num motel, 1 hora é nada. Então, às vezes é nada mesmo. É nada mesmo. Olha só, então, você pulou a cerca da música para a literatura e tem um grande papel na orquestra sinfônica, colocando isso... Eu sou apaixonado pelo meu trabalho lá na Sinfônica, 25 anos lá. Olha só, e tem um papel de escrever um texto mais curto para o Brasil saber quem foi Cruz de Souza e quem foi o papel que ele desempenhou em todo o resto do caminho até hoje. Mas eu vou dar parabéns a você pelo teu conhecimento. Obrigado. Além da música, o violino, da literatura, e sendo pós-doutorado, é o único que tem na orquestra, talvez pós-doutorado em vários setores, não é mesmo pós-doutorado. Eu vou convidar você para voltar mais uma vez, trazendo o teu violino e trazendo mais informações sobre Cruz de Souza e a sequência. Vamos combinar, dia 15 de março, depois do Carnaval, você volta aqui? Eu acredito que 15 de março tem ensaio com a Orquestra Sinfônica. Eu vou verificar Mas é só 1 hora, 11 a meio-dia. Que pega justamente a metade do ensaio. Mas eu não poderia... Eu não poderia faltar ao meu trabalho sendo filmado pela própria... Você tem certeza que 15 de março... Ele quer pular cerca de qualquer maneira. Você tem certeza que 15 de março tem ensaio? Salvo engano, sim. Mas a gente pode adaptar. Eu posso conversar com a minha chefia. As coisas são
não é, passível de se Mas conversar. toda sexta-feira tem ensaio? Normalmente os ensaios nossos são ocupam a parte da manhã, então eles pegam exatamente, não é? Então, bom, vamos em tese combinar você por dia 15. Se não for dia 15, é 22, vamos combinar. Mas você merece parabéns. Obrigado, gente, que isso. Pela aula que você deu e importância que você tem na orquestra sinfônica e mais ainda na importância de coisas históricas. O programa termina agora. Vamos terminar o programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos cantar. Canta comigo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Valeu!